Então, agora eu quero explicar pra vocês como é que foi pra mim ter mania, como é que foi a minha mania. Se você quer ver mais vídeos nesse tema, por favor, não se esquece de se inscrever no canal pra você poder acompanhar essa série que eu tô fazendo aqui, tá bom? Talvez vocês não consigam perceber, e nem eu percebi muito no meu relato, todos esses 7 sintomas que eu citei da mania. Por quê? Porque quando eu tive mania, eu também tive a psicose, né? Que são os delírios e as alucinações. E isso meio que ofuscou qualquer outro sintoma que eu pudesse ter naquele momento. Porque era algo tão forte e que dominou tanto a minha cabeça e tudo que eu sentia que eu não consegui ver muita coisa além disso. Mas como eu sei que muita gente tem alguém na família que já teve um surto psicótico, ou a própria pessoa tem medo de ter um, ou já teve um, eu acho que esse vídeo vai ser muito útil pra vocês sim. Então é por isso que eu vou fazer, vou falar. Como eu já falei no outro vídeo sobre transtorno bipolar, quando eu fiz a virada maníaca, eu já tava tendo alguns sintomas da mania misturados com a depressão. Isso é muito comum. Se chama um episódio misto, que é quando você tem tanto os sintomas de depressão quanto os de mania ao mesmo tempo. Então, a questão dos pensamentos acelerados já estava presente. Aliás, foi a primeira coisa que eu percebi. Só que, infelizmente, eu ainda não tinha tido acesso aos sintomas do transtorno bipolar, senão eu mesma teria já pensado que poderia ser isso, né? E evitado muita coisa. Por isso, mandem esse vídeo pra todo mundo, pra que outras pessoas não passem o que eu passei e descubram em si mesmas o que elas têm de verdade. E aí, o que aconteceu? No momento que eu fiz a virada, eu percebi que eu não tava mais deprimida. Porque quando eu fico deprimida, primeiro, eu não sinto cosquinha nem, né, fico arrepiada. E instantaneamente eu fiquei, tipo, arrepiada. E aí eu fiz assim, tipo, estou sentindo cosquinha, meu Deus. Não tô mais deprimida, o que aconteceu? Mas também, ao mesmo tempo, eu tive os pensamentos mais acelerados do universo quando eu fiz a virada. Veio 1 milhão de imagens na minha cabeça e elas meio que contavam uma história. Como eu expliquei antes, né, eram imagens de cérebro e tal, me comunicando, você não tá mais deprimida porque aconteceu isso com a sua cabeça. Aí depois vinha um cérebro completamente iluminado, que foi o que eu senti quando eu tive a virada. Eu vi como se fosse assim, tipo, um banho de luz na minha cabeça. Na hora, assim, tipo, liguei pra minha mãe e fiquei... Eu tive uma experiência transcendental. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. Foi muito esquisito. Eu entendo porque alguém que tenha algo parecido acha que aquilo é um milagre ou é alguma coisa divina, sabe? Porque realmente foi algo muito forte. Foi uma explosão de sensações do nada, assim. Mas naquele momento ali, eu ainda não comecei com nenhuma teoria maluca na minha cabeça, que são os delírios. Eu não comecei a ter nada disso. Eu só fiquei muito... que maravilha. Só que de noite eu fui pra uma festa, que eu já tinha combinado de ir fazia um tempo. E aí, quando eu cheguei na festa, ok, conheci as pessoas e tal, e eu reparei que parecia, a minha impressão é de que as pessoas estavam muito voltadas pra mim, sabe? A atenção delas estava voltada demais pra mim. E eu não entendia por quê. Eu fiquei incomodada, eu comecei a ficar incomodada. E aí, quando eu fui tentar conversar com as pessoas e tal, eu comecei a perceber que a voz de todo mundo tava esquisita. Que tava todo mundo falando de um jeito muito estranho e eu não sabia o que era aquilo. Eu comecei a ficar muito desesperada. Eu tava no meio de uma festa, longe de casa, era tipo outra cidade, não tinha como ninguém me buscar. E a minha sensação era de que as pessoas ali sabiam de algo que eu não sabia. Eu não vou nem dizer que elas estavam conspirando contra mim, mas parecia que elas me conheciam sem eu conhecer elas. Era tipo o que parecia pra mim, né? Era a mania já falando, isso já eram os delírios. E aí cada detalhezinho, cada coisa que eu achava estranha, aquilo só alimentava mais aquela paranoia, né? Aqueles delírios. Muita gente com quem eu conversei, que teve mania, sente esse tipo de coisa de achar que tá todo mundo meio que conspirando mesmo. Eu fiquei bastante desesperada e eu fiquei muito desconfiada. Eu percebia que eu tava vendo mais significado nas coisas do que eu deveria. Eu percebi isso. E aí, também, na hora, eu comecei a pensar, será que alguém me hipnotizou? Na época eu tinha visto muito coisa sobre hipnose também e tal, então aquilo tava meio na minha cabeça. E aí, tipo, se eu acabei de conhecer alguém e a pessoa tá demonstrando interesse, conversando comigo, perguntando coisas, etc., eu posso até achar um pouco estranho, mas eu vou assumir, legal, a pessoa
eu vou imaginar que a pessoa me achou legal, que a pessoa tá interessada em conversar comigo, ou que alguém falou de mim pra essa pessoa, etc. Só que ali, no momento, na minha cabeça vinha 1 milhão de teorias muito malucas, de cenários muito doidos. Tudo se relacionava com o resto da minha vida inteira e com tudo que tava em volta. Então, assim, vinham na minha cabeça histórias prontas que não faziam nenhum sentido e eu não sei nem de onde que vinha esse negócio, entendeu? Então, exemplo, tinha um menino lá que era parecido com uma pessoa que eu conhecia quando eu era bem mais nova. E ele tinha o mesmo nome. E aí eu, naquele estado, eu imediatamente assumi que aquilo era verdade. Uma coisa que eu nunca aconteceria comigo. Aliás, se eu tivesse normal, eu teria ido lá falar com o garoto e perguntado: oi, fulaninho, você estudou em tal lugar? Você conhece fulano? Né? Que é o natural, é o normal da pessoa fazer. Só que durante a mania, você não pensa normalmente. Você entra num modo de, tipo, verdades absolutas que aparecem na sua cabeça do nada. É basicamente isso. Eu não só não comprovava se o garoto era o garoto mesmo, como eu já acreditava que era ele, e isso pra mim já adicionava a teoria maluca de que aquelas pessoas sabiam mais sobre mim do que eu sabia sobre elas. Então, quer dizer, eu comecei a ligar pra minha mãe, novamente, e falar: mãe, por que essas pessoas me conhecem? Por que você... Por quê? Por que essas pessoas aqui me conhecem? Por que todo mundo aqui me conhece e eu não conheço ninguém? O que tá acontecendo? E ela, tipo, quê? Como assim? A gente vai te buscar amanhã, ok. Ok, e aí meus pais me buscaram no dia seguinte. E eu estava completamente aterrorizada, tipo, não entendendo nada, o que tá acontecendo, o mundo não é o mundo, etc. Meus pais me buscaram. Durante a viagem, que era de 1h30, a viagem deveria ter durado 1h30. Aliás, ela dura 1h30. Sempre vou pra lá. Durou comigo, acordada, de olhos abertos, 10 minutos. 10 minutos, não... Assim, eu tive certeza de que algo muito bizarro estava acontecendo. E aí, naquele momento, que começaram a entrar as teorias da conspiração de ficção científica na minha cabeça. Assim, tipo, como que uma viagem de 1h30 dura no máximo 10 minutos? E também, durante a viagem, o rádio tava ligado. E aí eu comecei a reparar que, caramba, eu não ouvia tudo que o rádio falava. Eu ouvia, tipo, só palavras destacadas. Eu lembro muito claramente de ouvir, tipo, olhem o que está acontecendo agora. E eu lembro de pensar assim, nossa, mas que coisa clichê, né? Eu tô ouvindo que nem em filme, o rádio, assim, só aquela parte. E eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito doido o que tá acontecendo, né? E aí o que acontece, gente? Quando eu tentava formular qualquer hipótese na minha cabeça sobre o que estava acontecendo, tentava pensar racionalmente, tipo, como que essa viagem pode ter durado 10 minutos? Imediatamente na minha cabeça vinham aqueles pensamentos acelerados, em forma de imagem, me dando a verdade universal. A verdade universal. Então eu já imaginei, eu tenho que ter sido hipnotizado desde a infância, alguém tem que ter programado meu cérebro pra entrar num estado bizarro em algum momento, tipo, muito fácil. Quando eu imaginava isso, vinha um turbilhão de imagens da minha infância, como se fossem memórias alteradas demonstrando o que aconteceu. Então era uma coisa que meio que se autoalimentava. Eu imaginava uma hipótese, uma coisa que seria só tipo aquela ideia boba. No momento da mania não ficava uma ideia boba. Aquilo vinha como se alterando a minha memória. Era como se aquilo tivesse virado a realidade instantaneamente. E é algo que eu acho que só quem já teve isso conseguiria entender como é. Ok, e aí eu cheguei em casa. Gente, vocês podem ver que o meu quarto é colorido, né? Bastante coisa colorida, né? Desde lá, quando eu comecei a ter a mania, eu já tinha percebido que as cores eram importantes pra alguma coisa. Só que aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que as cores tinham significado. Pra mim, por algum motivo, o amarelo era a verdade. Amarelo é a verdade, é o caminho, era o que me ajudaria a entender o que estava acontecendo, etc. Talvez porque o meu diário era amarelo antes, então pode ser, né? E aí, tipo... Enfim, quando eu cheguei em casa, eu me senti mais à vontade pra falar e perguntar sobre o que estava acontecendo, porque no meio de uma festa, por mais maníaca que eu tivesse, eu não abri o bico, eu não falei, que bom, Julia, que bom que você não falou nada. Ok. E aí, quando eu contei, né, pros meus pais tudo que tava vindo da minha cabeça, todas aquelas teorias malucas, eles começaram a rir bastante.
E depois eu vim a descobrir que eles achavam que eu estava drogada. Eles achavam que eu estava drogada no primeiro dia. Sim, de verdade. Porque realmente eu devia estar aparecendo, falando um monte de coisa sem pé nem cabeça, super agitada. Eu tinha todos os sintomas de uma pessoa que usou droga. Então eu acho que eles estavam, tipo, só rindo e tal, esperando que passasse. E eu tava, tipo, me deem as respostas. Vocês sabem sobre isso, por que vocês não estão me falando? O que tá acontecendo? Gente, por favor, me conta. Eu acho que é isso, mas eu sei lá, eu não sei. Eu caí de paraquedas aqui, gente, por favor, me ajuda. E ninguém me levava a sério, e isso era enlouquecedor. E aí entrou uma parte da mania que eu já conversei com outras pessoas também, que é muito comum. É a sensação de que você tem uma missão a cumprir. Isso da mania com psicose, né, gente? Eu não vou falar da hipomania pessoalmente, porque eu nunca soube que eu tive hipomania. Eu posso ter tido, mas eu ainda não tive depois do diagnóstico, então eu não saberia descrever. Eu tô falando da mania com sintomas de psicose, tá? E aí entrou na minha cabeça esse sentimento, que eu só posso descrever como um sentimento, de que eu tinha uma missão a cumprir, que eu tinha que solucionar um quebra-cabeças, sabe? Que não adiantava eu tentar buscar a resposta nas outras pessoas, porque elas não iam me responder. E aí depois disso, tudo virou sobre essa tal dessa missão, que sei lá o que eu tenho que fazer. Eu começava a olhar, tentar ler alguma coisa, tentar assistir alguma coisa. E sabe aqueles filmes em que o cara vê tudo tipo meio que em negrito, sabe? Só vê algumas palavras em negrito e o resto parece que fica cinza, assim, no background, assim. Então, eu via as coisas assim. Eu olhava pra, sei lá, correspondência, e aí eu via um número em negrito que, ok, então esse é o número da casa onde eu tenho que ir. E aí eu via, tipo, um nome com outro nome junto, aquilo juntava e era o endereço. Era algo assim, era algo surreal, bizarro. Tudo que eu olhava parecia que era um quebra-cabeças, eram partes de um quebra-cabeça que eu tinha que juntar e descobrir as coisas por mim mesma. E ao mesmo tempo, várias imagens conectando a minha vida inteira, lembranças que eu tenho da minha infância, da minha adolescência, tudo, essas imagens começavam a ser distorcidas e me causavam uma aflição e um sofrimento enorme, porque eu comecei a achar que todo mundo sabia daquilo desde sempre, e que talvez que eu tava passando, todo mundo passava por aquilo aos 25 anos, porque foi tipo exatamente 5 dias depois do meu aniversário de 25 anos. Foi tipo no dia 25 e eu tava fazendo 25 anos. E não me ajudou. E eu acho que de tudo, o que mais me angustiava era a voz das pessoas. Porque a voz de todo mundo ficou alterada, então parecia que todo mundo tava falando como se estivesse mentindo, mas deixando bem claro que tá mentindo, sabe? Eu acho que eu falei isso no último vídeo. É tipo, sabe quando a pessoa tenta deixar claro no tom de voz que ela tá mentindo pra você? Mas é só porque ela não pode falar a verdade, porque tem alguém do lado que não pode escutar? Então, era como se todo mundo estivesse falando assim. E isso, na minha cabeça, era como um alerta de que eu estava sendo gravada, filmada o tempo inteiro. E aí, a cada epifania dessa que eu tinha, porque é tipo uma epifania, é tipo uma revelação. Parecia que a cada minuto eu tinha 1 milhão de revelações, assim, bombásticas sobre... É muito ruim, gente, era muito ruim. E a cada revelação dessa, eu sofria muito mais, porque eu ficava pensando, há quanto tempo isso tá acontecendo, gente? Há quanto tempo eu tô sendo filmada? Viram tudo? Quem viu? Quem é essa pessoa? Por que? Onde que estão essas câmeras? Pra vocês verem, óbvio que se a voz de todo mundo tivesse esquisita agora, nesse momento, comigo com a minha cabeça boa, óbvio que eu não ia pensar que eu, logicamente, obviamente, você está sendo filmada e tá todo mundo falando assim, pra deixar claro que eles estão mentindo. Se eu puder resumir pra vocês, o principal da mania com psicose é o seguinte: parecia que eu recebia 1 milhão de informações na minha cabeça, em forma de memórias, de imagens, era como se eu visualizasse um monte de informações, e essas informações eram como verdades universais, verdades supremas. Era como se eu não conseguisse duvidar daquelas informações que vinham na minha cabeça. E a outra coisa é a sensação de que eu tinha uma missão, de que eu tinha algo que eu tinha que descobrir, desvendar, algo que eu tinha que fazer. E isso foi algo que muitas pessoas me relatando a mania delas me fez perceber que é algo comum, sabe? Que ela tem que fazer
certas coisas que ela tem que descobrir o que tá acontecendo e que ela tem que encontrar alguma coisa, etc. Ou falar com alguém, ou ir a algum lugar. É como se fosse, assim, uma sensação de dever. E aí entra aquele sintoma da atividade relacionada a um objetivo específico. Então, só que quando você tem a psicose, é claro que o seu objetivo específico vai ser algo do outro mundo, né? Eventualmente, meus pais perceberam que não era droga, porque não existe droga que dure tanto tempo assim, né? E aí eles foram buscar ajuda e me levaram no médico. Ok. E pra vocês verem como é louco esse estado, quando me falaram que eu ia lá numa consulta, que eu ia num médico e depois que eu ia fazer um teste, pra mim aquilo imediatamente entrou naquele delírio de que eu tinha uma missão a fazer. E passou na minha cabeça a ser esse teste. Eu achava que depois desse teste eu ia descobrir a verdade, eu ia saber o que estava acontecendo comigo. Mas no momento que eu entrei no consultório do médico, e aí ele começou a falar comigo e explicar tudo e falar que, na opinião dele, eu tinha transtorno bipolar e eu tava tendo um episódio de mania, etc. Na verdade, ele achou que era hipomania primeiro, porque ele não sabia das loucuras todas. Primeiro que eu só fui no médico porque tinha uma placa escrita em amarelo, lembra? Amarelo é verdade. Colabore. Falando colabore. Aí eu falei, ok. É pra colaborar, então vou lá colaborar. Fui lá no médico. E aí ele falou que eu era bipolar, não sei o quê. O delírio é tanto que ele me falou isso e eu olhei e tentei pensar, eu não tenho transtorno bipolar. O que ele tá falando, cara? O que ele tá falando? Mas, como tinha aquela placa falando colabore, então eu entendi que, na verdade, ele tava falando de outra pessoa, que alguém era bipolar, mas não era eu. E que eu tinha que ajudar essa pessoa. Então, ok, aí eu comecei a tomar o remédio e tal. Mas eu tomei o remédio ainda na minha cabeça achando que aquilo era parte de algum tipo de experimento, de coisa doida, sei lá o que era aquilo, mas que estavam fazendo alguma coisa comigo. Enquanto eu tava tendo um episódio, eu não aceitei que eu tava tendo um episódio. Pra mim, alguém ainda tinha feito alguma coisa comigo. Felizmente o remédio funcionou, eu só fiquei uma semana assim. Teve muita gente que fica muito mais tempo do que eu. Eu ouvi um relato de um menino que ficou 3 meses assim. Eu não sei o que eu faria se eu ficasse tanto tempo assim, desse jeito, porque só uma semana já foi a coisa mais angustiante, horrível que eu já passei. Eu não tô relatando tudo que eu pensei, tudo que eu fiz nesse tempo, porque tem muita coisa que é pessoal demais, sabe? Mas é isso, gente. E aí eu tomei o remédio, aos poucos eu fui recuperando o meu pensamento, eu fui percebendo o que tinha acontecido. E aí eu quero dar algumas dicas também pra vocês, caso vocês estejam lidando com uma pessoa nesse estado. Não adianta tentar fazer a pessoa entender que o que ela tá falando é mentira, que aquilo não existe, que aquilo é fantasioso, etc. Não adianta, gente, não adianta, porque nesse estado a pessoa, ela não consegue, é impossível você não acreditar naquilo que vem na sua cabeça. É como se a forma como a pessoa pensasse impedisse ela de ver as coisas normalmente. A pessoa vai voltar ao normal depois que ela começar a tomar o remédio ou que ela estabilizar, ela vai voltar ao normal e ela vai morrer de vergonha de tudo que ela pensou, de tudo que ela fez durante esse período. Mas enquanto ela tá nesse estado, o melhor que você pode tentar fazer é deixar ela confortável, deixar claro pra ela que você está ali pra ajudar, pra apoiar, pra o que ela precisar. E muita, mas muita paciência, gente, muita paciência. E também, não leva a sério nada do que a pessoa falar. Se a pessoa falar que você é isso, que você é aquilo, que ela te odeia, que ela... Gente, nada do que uma pessoa, enquanto está tendo mania com psicose fala, deve ser levado a sério, assim. Claro, você tem que levar a sério se a pessoa te disser que ela tá com dor ou que alguma emergência. Mas coisas que ela fala nesse estado estão completamente alteradas pela cabeça dela que tá totalmente confusa. Eu no estado de mania, quando eu falava algo que pra mim era verdade e a pessoa dizia que era mentira ou que eu tava inventando ou que era fantasia, eu não ouvia o que a pessoa tava falando. Era impossível ouvir o que a pessoa tava falando pra mim. Eu imaginava que a pessoa não podia me contar que tinha alguma conspiração, que alguma coisa estava acontecendo, mas nada me convencia. Mas claro, logo depois que eu comecei a tomar o remédio e eu fiquei bem, eu percebi que não fazia o mínimo sentido das coisas que eu pensei durante aquela semana que eu fiquei com mania, sabe? Mas enquanto eu tava naquele estado, não tinha nada que me fizesse entender que eu tava delirando. E agora eu tô aqui. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado
bastante dúvidas de vocês. Se não, é só deixar o comentário aí embaixo que, olha, no último vídeo teve, eu acho que quase 2.000 comentários. E eu posso ter certeza de que pelo menos uns 500 eram meus, só respondendo perguntas. Porque eu adoro responder os comentários de vocês. Por favor, deixem aí comentários, perguntas, sugestões, etc. Eu leio todos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, que eu vou fazer mais vídeos desse tipo. E de dar o like também. E é isso. Beijinhos. Tchau!